palavra o deputado estadual Reis. Eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, né? Mas você gosta de falar, né? Tudo, cumprimentar, saudar aqui a deputada Paula, da bancada feminista, saudar o deputado Maurici, presidente da Comissão de Relações Internacionais, e saudar todos os integrantes da mesa, porque eu não tenho os nomes um a um, então eu falo, todos se sintam abraçados e cumprimentados por mim. Eu poderia ter ficado lá, porque estava muito bom lá, que do lado de lá é melhor do que do lado de cá, viu, gente? Mas eu quero dizer da grata satisfação que tenho de estar participando dessa tão importante comemoração do Dia da África. Hoje, na parte da manhã, encontrei o deputado Maurici, ele falou, vai lá. Eu falei, boa, eu vou esperar até dar horário, né? Eu estava numa outra sessão solene aqui do lado, mas eu vou lá, né? Então, eu só queria dizer para vocês que eu fiquei muito contente a semana passada, estou contente até hoje, por conta que eu consegui colocar o nome África lá na Praça da Liberdade, que é uma lei de minha autoria, com coautoria a vereadora Luana. Muito bem. E foi uma guerra, uma pequena guerra, uma batalha, né? Porque não é fácil. Eu apresentei esse projeto em 2020 e depois eu não fui reeleito vereador. E quando chegou dia 1º de janeiro, com a eleição do presidente Lula, ele nomeou alguns deputados para ministros de Estado, né? O caso do deputado Padilha, deputado Paulo Teixeira, e isso contribuiu para que o Alfredinho, que era vereador aqui em São Paulo, assumisse lá em Brasília como deputado federal. E aí eu acabei, dia 1º de janeiro, retomando o mandato de vereador na cidade de São Paulo. E eu era o único que tinha 2 mandatos, porque eu tinha sido eleito deputado, né? Você vê, eu não fui eleito vereador, mas fui eleito deputado estadual com 108.726 votos. Aí eu falei, agora eu posso escolher se eu fico na Câmara ou se eu fico na Assembleia, né? E aí eu falei, bom, alguma coisa eu tenho que fazer nesse curto período de tempo, 74 dias. E aí eu falei, bom, eu escolhi o projeto que já tinha sido apresentado e comecei a trabalhar em cima dele para que fosse colocado o nome África na Praça da Liberdade. Talvez as pessoas, às vezes, os críticos, né, eles falam, não, deixa só a Liberdade, já. Mas colocaram o Japão, esse é o problema. Se não tivesse colocado o Japão, poderia ficar só Liberdade. Né? Mas e como que eu faço para tirar o Japão? Então, não dá para brigar, porque também é uma cultura que está aí, faz parte da nossa história também. Mas, claro que o nosso povo chegou primeiro lá, e a história da liberdade é a história nua e pura do povo negro. Né? Praça da Forca, Pelourinho, Igreja Nossa Senhora dos Enforcados, a Igreja Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, Cemitério dos Aflitos, o primeiro cemitério de São Paulo, não é o da Consolação. O da Consolação veio depois, né? Porque naquele período, as pessoas que tinham dinheiro, elas compravam a salvação. E aí elas eram sepultadas dentro da igreja, né? Então, pagava lá para o bispo, para o padre, sei lá. E as pessoas que não tinham tanto recursos eram sepultadas em volta da igreja. Então, se vocês andarem por interior, vocês verem a igrejinha, vocês podem ver que tem um cemitério em volta da igreja. Né? Isso é fator histórico. E nós, já anteriormente a esse fato da Praça da Liberdade, nós já tínhamos conseguido um fato inédito, que foi aprovar uma lei, a 17.310, que estabeleceu o Memorial dos Aflitos, que é uma lei também de minha autoria, e que convencemos a interditar a obra de um empresário lá, onde foi encontrado 9 ossadas do período da escravidão, e convencemos a prefeitura a desapropriar, e lá foi feito um concurso agora, tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, e o primeiro lugar vai ser licitado e vai ser implantado ali no Beco dos Aflitos, né, entre a igrejinha lá do Chaguinhas, o Memorial dos Aflitos. Né? E
eu peguei, fui convencer os colegas que estavam lá, que tinha alguns contras, né, inclusive da comunidade japonesa, que eram vereadores e se colocaram contra. Eu falei assim, olha, não, vamos entender que a história da liberdade, a história do povo negro, e que eles chegaram antes de você, e que nós não estamos querendo tirar o Japão, mas nós queremos acrescentar a palavra África, né? E conseguimos convencê-los, e o projeto foi aprovado, e tinha um parecer pelo veto, e aí eu comecei a trabalhar o prefeito para que ele não vetasse, né? Comecei, liguei, fui lá, falei com ele, liguei para ele, aí pedi para a mesa, assim que tivesse a carta de lei, mandasse para mim, para que eu fosse lá no prefeito novamente com a carta de lei, né? Prefeito, olha, está aqui, isso precisa ser sancionado, né? E o prefeito, na segunda-feira passada, eu acordei com a notícia que o projeto tinha sido sancionado e a Praça da Liberdade passa a chamar Praça da Liberdade África-Japão. E assim que cheguei nessa casa, eu já cuidei disso também, porque o governador na época, em 2018, por que colocaram o Japão lá? Porque a filha do imperador Akihito, a princesa Maiko, ela veio ao Brasil por conta dos 110 anos da migração japonesa, e aí eles correram lá para fazer uma média e colocaram o Japão. E o governador, Márcio França, baixou lá o seu decreto, colocando o Japão na estação do metrô. Então, também já protocolei um projeto aqui para colocar o nome África também na estação do metrô. Muito obrigado. Claro que colocar o nome África na praça ou na estação do metrô não significa nenhum demérito ou desprestígio aos japoneses que também ajudaram a construir a nossa história. Mas o deputado Reis vai ser chamado agora para ajudar a resolver uma questão, deputado Reis, que é a estação Bom Retiro do metrô. Porque a Coreia reivindica a estação Bom Retiro Coreia, há a comunidade antiga dos judeus ali e, mais recentemente, dos irmãos bolivianos. Então, essa é uma tarefa difícil que requer a sua intervenção. Elias. E não é tarefa fácil. Parabéns, ex. Isso foi muito significativo, muito importante para todos nós.